Bem, bom dia a todos e a todas. Acho que vou começar aos 35 minutos de tolerância, embora ainda estejam pessoas a entrar. Eu queria agradecer a presença de todos e todas neste evento que ultrapassou enormemente as nossas expectativas. Uma vez que somos muitos, eu ia sugerir que escrevessem o vosso nome e a vossa afiliação no vídeo, ou que, em alternativa, trocassem no chat alguma indicação sobre a organização que representam, link, etc. Eu queria mais uma vez agradecer à Ana, à Inês, à Cláudia e à Catarina por aceitarem o desafio de fazer parte deste primeiro encontro do grupo temático Governanças, Políticas Públicas e Estratégias. Para quem não sabe, estes debates inserem-se nas atividades da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis e eu convidava todos e todas a visitar o nosso site alimentarcidadessustentáveis.wordpress.com. Esta rede foi fundada no verão de 2018 e reúne neste momento mais de 450 atores do sistema alimentar em Portugal, desde o governo central ao governo local, à sociedade civil, à academia e organizações sem fins lucrativos. O que nós fazemos é a partilha voluntária de informação e de recursos sobre os sistemas alimentares. As três propostas de políticas públicas que hoje vão ser apresentadas resultam de uma formação desenvolvida pela Fundação Gulbenkian, a que eu tive o privilégio, assim como as três pessoas que vão aqui apresentar, as minhas colegas Ana, Cláudia e Inês, de participar. Este programa tinha como objetivo formar pessoas para o desenvolvimento de políticas públicas no âmbito da sustentabilidade, tentando cruzar atores dos diferentes setores, nomeadamente a academia, o governo central, governos locais e as organizações sem fins lucrativos, mas sobre isto falará melhor Rosário Palha, do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Fundação Gulbenkian. Posto isto, espero que a próxima hora e meia vos inspire a fazer escolhas de pescado mais sustentáveis, porque as nossas escolhas individuais são também uma forma de fazer políticas públicas. E passo a palavra a Rosário Palha, da Fundação Gulbenkian. Muito obrigada a todos e todas. Olá, bom dia. Muito obrigada, Cecília, obrigada por esta oportunidade de falar um bocadinho do LIP, que foi exatamente um programa de capacitação para informar políticas públicas centrado no tema da produção e do consumo sustentáveis. A motivação para este projeto partiu da constatação de que existem em Portugal muitas pessoas com conhecimento técnico e boas ideias nesta área de trabalho, mas não existem tantas pessoas com experiência e conhecimento sobre como fazer ou como influenciar políticas públicas, que já é enfim, são competências mais específicas e muito importantes para influenciar os processos de decisão. E, portanto, foi por isso e também até para promover uma maior abertura dos próprios processos de decisão a contributos externos, que a Fundação Carlos Gulbenkian desenhou e implementou o LIP em colaboração com o International Center for Policy Advocacy e o IES. Foi um programa que decorreu ao longo de 10 meses, mais ou menos, entre 2019 e 2020, e contou com 14 extraordinários participantes que estão aqui tão bem representados pela Ana, a Inês, a Cláudia e a Cecília, que irão apresentar os seus trabalhos, que são interessantíssimos. Acho que vai ser uma excelente sessão. Os participantes investigaram questões relacionadas com as pescas, evidentemente, com a alimentação, recursos marinhos e energia, e sobre esses temas fizeram trabalhos concretos de policy, para os quais tiveram mentoria metodológica e temática. E pronto, eu não me alargaria muito mais sobre o LIP, porque não é isso que interessa hoje, e aproveitava só também para dar os parabéns à Cecília e a todos os que participam na Rede Alimentar Cidades Sustentáveis, que nós acompanhamos com muito interesse e que de facto tem feito um excelente trabalho de colocar aqui as pessoas interessadas neste tema em contacto e de dar bons exemplos para inspirar outros. Obrigada. Obrigada, Rosário.
Bem, bom dia a todos. Cabe-me agora assumir aqui a condução desta sessão. Obrigada à Cecília e à Rosário também por este enquadramento. O meu nome é Catarina Grilo, trabalho na MPWF e estou muito honrada também com o convite que a Ana Matias, a Inês Trigo e a Cláudia Correia me fizeram para estar aqui hoje. Eu vou primeiro fazer uma breve apresentação para enquadrar o tema que nos traz aqui hoje, da sustentabilidade no pescado, e depois irei convidar cada uma das oradoras a fazer a sua apresentação, não excedendo o tempo de 10 minutos, para termos então depois espaço para perguntas e respostas e ter aqui algum debate. Eu queria só recordar a todos e a todas para manterem os microfones desligados e também dizer-vos que a sessão está a ser transmitida ao vivo no Facebook, já devem ter visto, no vosso canto superior esquerdo do ecrã, e também está a ser gravada para depois poder ser partilhada e visualizada por outras pessoas que não tenham tido a oportunidade de estar aqui hoje. Portanto, eu vou partilhar agora a minha tela. Peço só que confirmem, que as minhas colegas confirmem que estão a ver o meu ecrã e que está a projetar bem. Cecília? Sim. Sim, tudo? Ok. Confirmo, está ótimo. Tá, muito obrigada então. Vou tentar ser rápida para não tomar muito tempo. Portanto, o tema que nos traz aqui hoje é a sustentabilidade do pescado, que se prende e muito também com o papel do oceano enquanto com a sua função de fornecimento de alimentos. O oceano e a vida marinha em geral são muito importantes para nós, apesar de muitas vezes não darmos por isso. Têm um papel quer de subsistência pela produção de alimentos, quer produção também de outras matérias-primas que são retiradas dos oceanos. É importante também para a regulação do clima, que é algo que tem vindo cada vez a ganhar mais destaque no contexto das alterações climáticas. O oceano absorve uma grande parte do aquecimento global. É importante em termos das tradições, tanto em Portugal como noutros estados costeiros, da cultura. Obviamente é uma fonte de rendimento económico, há uma economia azul associada ao oceano, mas é também uma fonte de bem-estar, de saúde e uma fonte de inspiração até espiritual para muitas pessoas. Mas, infelizmente, devido a uma série de atividades humanas, o oceano encontra-se atualmente em perigo, apesar de muitas vezes não ser perceptível, mesmo para quem observa a partir da praia, por exemplo. Há a poluição terrestre, portanto, uma grande parte da poluição marinha tem origem em terra, e não estamos a falar só de microplásticos ou de plásticos, mas toda uma série destes fertilizantes, pesticidas, escorrências que vêm dos rios para o mar. Há uma parte, obviamente, que é a poluição marítima, decorrente também das atividades que ocorrem no mar, as alterações climáticas, portanto, a sua capacidade que o oceano tem de absorver o calor, por um lado, e também o CO2, altera a composição química do oceano, e isso tem consequências para a vida marinha, e depois também a sobrepesca, que leva à perda de habitats, à perda de biodiversidade. Estas condições todas em conjunto conduzem à perda de habitat e à perda de biodiversidade. A sobrepesca ou a pesca excessiva é problemática não só pelo facto de retirar demasiada biomassa do meio marinho, como também por muitas vezes introduzir alterações nos ecossistemas. Eu vou pedir novamente para desligarem os microfones, por favor, que eu estou a ouvir algum ruído. Obrigada. A produção mundial de pescado, para nós termos uma ideia porque é que a questão do pescado é tão importante num contexto global. Sabemos que pescamos mais atualmente do que o oceano é capaz de produzir, está ali uma gralha. Tivemos um pico de capturas em 2016. Se virem aqui no gráfico, portanto, esta mancha aqui, a amarela, são as capturas, portanto, a pesca em águas marinhas, aqui em águas interiores, e depois temos a produção da apicultura, em que a azul escuro temos em águas interiores, que é a maior parte da apicultura, e depois também aqui em águas marinhas. A aquacultura já representa 46% da produção de pescado, e sabemos também que 31% das populações de pescado do mundo inteiro estão subexploradas. Aliás, nós sabemos também que
a procura pelo pescado, no fundo, tem sido o grande motor de um aumento das capturas e também um aumento da produção da aquicultura. Se em 1961 o consumo mundial per capita de pescado se cifrava em pouco mais do que 5 kg, porque atualmente esse valor quase que chega aos 20 kg anuais. Em termos da produção nacional de pescado, e isto, não pus aqui a referência para este gráfico, mas este gráfico foi construído com base em dados do Instituto Nacional de Estatísticas. A linha azul são as capturas da pesca, enquanto que aquela linha vermelha cá em baixo é a produção de aquicultura. Aquilo que nós vemos é que tem havido um declínio nas capturas em Portugal, e esta diminuição tem várias explicações. Por um lado, houve alterações no acesso a áreas de pesca, e isso aconteceu logo aqui, em parte nos anos 70, com o encerramento, com a criação das chamadas zonas económicas exclusivas, que reduziu muito as áreas em que a frota de longa distância poderia pescar. Também houve uma diminuição das oportunidades de pesca dentro das nossas próprias águas nacionais, no contexto da União Europeia. Também é importante recordar que, embora nós tenhamos uma zona económica exclusiva muito grande, isso não se reflete diretamente em mais peixe ou mais pescado nas nossas águas, porque as nossas águas não são muito produtivas. E depois também, claro, houve a diminuição de alguns estoques. Certamente que alguns de vocês estão recordados de ouvir em anos mais recentes as preocupações com a diminuição do estoque da sardinha, que é um estoque que é partilhado entre Portugal e Espanha. Ao mesmo tempo, no contexto nacional, temos também um consumo de pescado muito acima da média. Somos o terceiro maior consumidor de pescado per capita do mundo, mas 2/3 do pescado que nós consumimos em Portugal é importado. O que não deixa de ser surpreendente é que este consumo recaia sobre muito poucas espécies, um número muito reduzido de espécies, quando na verdade aquilo que é descarregado em lota, portanto aquilo que os pescadores nacionais pescam, são mais de 200 espécies comerciais, mas depois no consumo mais de 50% das nossas escolhas recaem apenas sobre o bacalhau, o atum e a pescada e, mais recentemente, o salmão. Portanto, temos aqui um desfazamento quer entre a nossa produção nacional e também os nossos padrões de consumo de pescado. E o que é que nós falamos quando falamos de pescado? Não é só peixe, é também os peixes, os ósseos, aqueles mais conhecidos como sardinha, carapau, faneca, pescada, etc., mas também os peixes cartilagíneos, os tubarões e as raias. Eu fiz questão aqui também de discriminar aqui o nome de alguns tubarões, porque muitas vezes as pessoas não têm noção que peixes como a pata roxa, a tintureira e o cação não têm tubarão no nome, mas são tubarões. Mas depois também temos todos uma outra panóplia de animais marinhos que se enquadram nesta definição de pescado. Os cefalópodes, como a lula, o polvo, os bivalves, os ouriços do mar, os crustáceos e até as algas. Tal como há uma grande diversidade de pescado no mar, também há uma grande diversidade de artes de pesca. Estas são aquelas que acabam por ser as mais comuns em Portugal, mas de facto em todos os países têm artes de pesca mais ou menos diferentes, porque estão adequadas ao tipo de peixe e aos hábitos desses peixes que servem para a alimentação. Porquê é que o consumo de pescado também é tão importante e porquê é que é importante falarmos da sustentabilidade no consumo de pescado? Por um lado, porque é a única fonte de proteína selvagem que nós atualmente consumimos, é uma fonte de importantes nutrientes, mas também é uma fonte de rendimento e não é novidade para ninguém que é uma parte essencial da nossa cultura e também na nossa cultura gastronómica. Por um lado, se nós temos que pensar do lado do consumo, também temos que pensar do lado da oferta, ou seja, da gestão das pescas. Para termos um consumo mais responsável, é importante também que aquele pescado que esteja ao nosso dispor também seja ele produzido de forma mais responsável. Em Portugal, aquilo que nós como estamos enquadrados na União Europeia, temos essencialmente dois níveis de gestão das pescas dois níveis de gestão das pescas
sejam elas feitas dentro das nossas águas nacionais, sejam fora das águas nacionais. Por um lado, temos a política comum de pescas, que se aplica aos estoques partilhados entre os Estados-membros, é o caso da sardinha, mas também de outras espécies, em que geralmente aquilo que acontece é que se definem um TAC, ou seja, um total admissível de captura, ou seja, que é a quantidade global de um determinado estoque que pode ser pescada anualmente, e depois definem-se as cotas, ou seja, a cota parte deste total que cabe a cada Estado-membro. Depois, para os estoques que são só nacionais, são essencialmente políticas nacionais que se aplicam. E aquilo que temos registado historicamente em Portugal é um modelo de gestão e decisão relativamente às pescas que é muito top-down, ou seja, decidido pelas autoridades com ou sem consulta a todos os stakeholders, mas muito recentemente passámos a ter um novo modelo que está agora a ser ensaiado, digamos, nas berlengas, com a apanha dos percebes, que é o modelo da cogestão, que é um modelo bottom-up, ou seja, em que as medidas de gestão de uma pescaria são decididas conjuntamente, não só pelas autoridades, mas também pelos stakeholders, nomeadamente os próprios pescadores, neste caso as berlengas mariscadores, ONGs de ambiente, a autoridade marítima, como a reserva da berlenga também é uma área protegida, também o ICNF participa neste processo. Quando falamos de medidas de gestão das pescas, falamos em coisas que certamente também muitos de vocês já ouviram falar, como o defeso, os tamanhos mínimos de captura, a malhagem, ou seja, o tamanho da malha numa rede, o número de artes que se pode pôr no mar num determinado momento, as artes que são permitidas ou são proibidas. Mas as nossas escolhas também são muito poderosas para nos ajudar a ter um consumo de pescado mais responsável. É verdade que uma pessoa sozinha não consegue mudar o mundo, mas, como diz este cartoon, se nós nos começarmos a reunir e começarmos todos também a ter o mesmo tipo de escolhas, certamente conseguiremos imprimir uma mudança a partir da procura e assim influenciar também a oferta. E estas escolhas mais responsáveis podem ser feitas a vários níveis. Primeiro, tendo atenção à origem do pescado, nomeadamente ao tipo de artes de pesca que são utilizadas na captura do peixe que vamos comprar, e até porque algumas artes são mais impactantes do que outras, e isto é um tipo de informação que costuma estar identificado numa banca de pescado, e que é obrigatório estar identificado, aliás. Depois, obviamente, as etiquetas são esta fonte de informação mais importante. Tem aqui 2 exemplos de etiquetas diferentes, em que geralmente também identificam o local de captura ou o modo de produção. Portanto, se é captura, se é produção da aquicultura e qual é a região em que o pescado foi capturado. Também, obviamente, os tamanhos mínimos. Se há coisa que devemos evitar são as pescadinhas de rabo na boca, os jaquinzinhos, as petingas, uma vez que são peixes muito pequenos, muitas vezes que ainda não se reproduziram e, portanto, que não deveríamos consumir e devemos ativamente evitar consumir. Depois, também um aspecto muito importante é diversificar a nossa dieta. Como eu dizia no início, temos 200 espécies comerciais em Portugal, mas a maior parte do nosso consumo foca-se em 4 ou 5 espécies. O que é pena, uma vez que também temos um pescado de enorme qualidade e não estamos a aproveitar bem também uma parte desta quantidade de pescado, desta diversidade de pescado. Por outro lado, também temos que ter em conta que, ao estarmos a diversificar, o que nós estamos a fazer é, no fundo, a dividir por diferentes estoques o nosso apetite por pescado. Mas este apetite também deve ser um bocadinho moderado, uma vez que, como eu dizia no início, consumimos muito pescado e, aliás, até em termos de gestão ou de moderação do nosso consumo de proteína, devemos procurar não só comer de forma mais diversificada, mas também diminuir um pouco a quantidade de pescado que consumimos. E é esta diversidade, por exemplo, aqui traduzida naquilo que o Cabaz do Peixe, que é um projeto um circuito de cadeia curta de pescado de Sesimbra, nos oferece.
Finalmente, só para terminar, queria só referir o guia WWF de consumo responsável de pescado, que está disponível online e que dá uma série de orientações que podem ser úteis para também quem quiser saber mais, incluindo tem fichas de espécies, algumas receitas de chefes e também um código de cores com recomendações de consumo. Queria dar agora por terminada esta parte mais sobre o consumo de pescado, recordando então estas 3 orientações, de olhar para as etiquetas, diversificar a nossa dieta e não ter receio de perguntar a quem nos vende o pescado onde é que ele foi produzido, como é que ele foi capturado, porque consumidores mais bem informados também são consumidores mais ativos. Bem, vou passar então rapidamente para apresentar as nossas oradoras. Temos a Cláudia Correia, que é da Universidade de Évora, participou no LIP enquanto bolseira de investigação na Universidade de Évora, e o trabalho que ela nos traz hoje, que vai apresentar de seguida, prendem-se com a gestão de pescarias de peixes anádromos, e ela depois também vai nos explicar o que são peixes anádromos, nas bacias do Volga e do Mondego, e a forma como ela vê o melhor envolvimento dos pescadores na gestão destas pescarias. De seguida teremos também a Ana Matias, que é da CIEM, uma ONG de ambiente, e a Ana Matias, no seu trabalho, analisou as diferentes opções políticas para promover um consumo sustentável de pescado. A Inês Trigo afunilou ainda mais a questão do consumo sustentável de pescado e focou-se em particular em campanhas de promoção de consumo de pescado. Ela analisou 30 campanhas para melhor compreender os seus pontos fortes e fracos e perceber que caminhos para o futuro poderemos ter na promoção pública de um consumo mais responsável de pescado. Eu vou interromper agora a minha partilha e convidar então a Cláudia a fazer a sua apresentação, recordando que tem 10 minutos para o fazer, está bem? Obrigada, Cláudia. Olá, bom dia. Eu vou partilhar. Peço só que me digam. Está ótimo. Mas eu não consigo andar para a frente. Não consigo parar, alternar os slides. Tenta. Não consigo. Nem com o rato CC do computador, Cláudia? Não tenho. Vou experimentar novamente. Aqui. Pronto, já está. Então, bom dia, obrigada por estarem a participar. Não, desculpa, mas não estamos a ver a partilha. Não está, ok. Vamos aqui, compartilhar tela. Ok, estão a ver agora? Sim, sim. Sim, tens só que... Ok, está funcionando. Já está tudo ok. Tá. Então, novamente, obrigada. Obrigada por participarem, bom dia a todos. Eu vou passar muito rapidamente os primeiros slides da minha apresentação e vou focar sobretudo na dimensão social do problema. Eu quando falo em ambientes aquáticos, a Catarina já falou dos benefícios que têm para o bem-estar e para a saúde humana, mas eu falo também de ambientes, não só do ambiente marinho, mas também das águas interiores e do ambiente ripícola que está ligado aos rios. E isto é sobretudo importante, e a preservação destes ambientes é importante, e as suas ameaças são dramáticas para as espécies migratórias que dependem destes ecossistemas para completarem o seu ciclo de vida. No caso das espécies que tenho estado a acompanhar com as comunidades do Mondego e do Volga, são espécies anádromas, que são espécies que nascem nos rios, depois vão para o mar onde fazem a grande parte do seu crescimento e tornam aos rios já como reprodutores para se reproduzirem e completar assim o seu ciclo de vida. Portanto, ao atravessarem todos estes sistemas, estas espécies encontram, além de todas as ameaças características de cada um destes sistemas, conseguem juntá-las todas e enfrentar todas essas ameaças, não só a nível de poluição, mas sobretudo barreiras, como são as barragens,
que impedem a continuidade longitudinal dos rios e o acesso dos reprodutores aos locais de desova. O meu estudo analisou as diferentes interações entre os stakeholders e foco sobretudo naquilo que são os impedimentos à organização e participação dos pescadores, o que é que está por trás. Além dos questionários e na sua execução, utilizei uma abordagem Human-Centered Design e isto permite-nos ter conhecimento mais intrínseco daquilo que são as motivações e os incentivos necessários às pessoas adotarem comportamentos mais sustentáveis e permite-nos ler nas entrelinhas daquilo que são as respostas que as pessoas nos dão às perguntas que fazemos dos questionários. Permite-nos perceber o que é que elas sentem em relação a determinado assunto, porque é que se sentem assim e o que é que elas fariam ou o que é que as levaria a sentir-se de maneira diferente e a adotar comportamentos mais responsáveis. As principais razões identificadas para a pesca não ser sustentável, a perda de habitat e a sobrepesca são amplamente identificadas, mas depois aqui as más práticas de exploração dos recursos é algo que eu discrimino um bocadinho melhor aqui, que é mais complexo e tem a ver com a falta de organização que existe nestas comunidades. Nós estamos a falar de um recurso que é explorado em jurisdição marítima, portanto nas águas marinhas, mar e estuário, e também nas águas interiores, de jurisdição de águas interiores, portanto 2 ministérios diferentes, e consequentemente existem regras diferentes, e na parte da organização dos pescadores as diferenças são mesmo muito grandes, porque enquanto nas águas marítimas nós temos alguma organização e existem algumas associações, nas águas interiores essa organização simplesmente não existe, nem sequer existem associações de pescadores. E isto faz com que depois a comunicação seja muito difícil e faz com que eles tenham dificuldade em advocar por regras mais justas e competir, por exemplo, com as importações de lampreia que chegam de França e que inundam o mercado a preços mais baratos, com as capturas acessórias de sábel, por exemplo, que são feitas no mar e que também enchem os mercados e fazem baixar o preço, e isto tudo, com preços de primeira venda baixo, o incentivo para ingressar em mercados paralelos é muito maior porque os ganhos são mais imediatos para os pescadores. Mas no fundo, todas estas coisas acabam de estar ligadas com sentimentos de injustiça, que depois a diferença que existe entre regras, a pesca ilegal e a falta de ação, faz com que as pessoas tenham sentimentos de injustiça e adotem comportamentos disruptivos, e isto está diretamente ligado com aspectos sociais e culturais que estão muito enraizados naquilo que é a cultura portuguesa. Para termos uma noção, todos os pescadores entrevistados acham que é importante estarem organizados porque isso representa uma melhor representação e uma maior competitividade dos problemas identificados anteriormente, e ao mesmo tempo também acham que não vai funcionar porque não confiam, porque já foram tentadas algumas coisas que depois não correram bem, por causa de interesses, fuga ao fisco, uma série de coisas que dizem logo à partida que não vai funcionar. Isto mostra que é necessário haver uma ação mais próxima das pessoas para tentar perceber que incentivos é que as levam a participar, e daí este exemplo que aconteceu durante a investigação deste trabalho. Em janeiro de 2020, o Rio Mondego viu-se cheio de jacintos de água. Muito rapidamente, os pescadores não sabiam o que é que haviam de fazer, fizemos um workshop, um comunicado de imprensa, onde demonstrámos a insatisfação dos pescadores por não terem sido incluídos num processo de gestão e decisão de descarga. Basicamente, o leito do Mondego, em paralelo, tem os canais de arroz, os canais que vêm dos arrozais de Montemor, e é aí que se concentram os jacintos, que depois são empurrados para o leito principal para virem até à praia e ficarem por ali. Isto tem um impacto grande na atividade e ocorreu exatamente durante a época da lampreia. Durante 15 dias as pessoas não puderam pescar. A Câmara, conseguimos falar com a Câmara, e a Câmara incluiu os pescadores
e eles agora fazem parte de um grupo de gestão de exóticas do Rio Mondego. Isto teve um impacto muito positivo naquilo que foi depois a motivação e a vontade de participar, porque viram-se reconhecidos e viram que os seus problemas, ou que aquele problema em específico tinha sido adressado e estavam a ser tomadas medidas para o contornar. Cenários possíveis para combater a falta de sustentabilidade na pesca e atendendo à fraca participação e organização das pessoas e também compreendendo que existem bases que não estão asseguradas, por exemplo, a iliteracia financeira é muito grande, a maior parte das pessoas não sabe distinguir entre gestão de recursos naturais e aquilo que é a gestão de negócio, e muitos nem sequer olham para o seu barco como um negócio, e isso traz alguns problemas depois na sua avaliação e na sua percepção de quando é que compensa ir à pesca. O modelo que atualmente é utilizado no Rio Mondego e no Voga é muito positivo, porque é um bom princípio para uma organização. Já existe uma organização de alguns stakeholders, no entanto, alguns que falham, nomeadamente as autoridades, e aqui é particularmente grave, porque a pesca ilegal foi reportada por praticamente todos os entrevistados como um dos maiores impeditivos e um dos maiores contribuidores para os sentimentos de injustiça que existe na comunidade e depois os comportamentos que advêm daí. Idealmente, a Catarina falou-nos da cogestão, e aqui implementar um comitê de cogestão poderia ser uma boa ideia, mas existe um risco muito grande que tem a ver exatamente com a falta de representatividade, e na lei que saiu, que regulamenta a cogestão, 50% dos pescadores têm de estar, mais 50% dos pescadores têm de estar de acordo, e nós aqui, numa comunidade que inclui águas interiores e marítimas, mais de 50% que corresponde às águas interiores nem sequer está organizada. Portanto, é necessário haver aqui uma ação intermédia, que é a ação que proponho, a criação de um agente local que vai promover exatamente essas mudanças a longo prazo, por trabalhar diretamente com a comunidade e perceber quais são as suas motivações e incentivos necessários para adotarem comportamentos e práticas mais sustentáveis e, no fundo, para adressar as recomendações que proponho, necessárias, que têm sobretudo a ver com a comunicação, que tem de ser clara, objetiva, transparente, tem de ser inclusiva, as pessoas têm de perceber o que é que se está a falar para poderem participar e para que se sintam reconhecidas, motivadas e com vontade de retirar os benefícios que uma pescaria sustentável tem. Para reflexão na nossa conversa mais à frente, deixo aqui a minha principal conclusão, que tem a ver precisamente com se nós a determinada altura vamos ter de investir na educação das pessoas. As pessoas têm de ser educadas a níveis mais básicos de gestão e de finanças, para gerirem melhor os seus recursos e fazerem melhores opções, e isso vai ter um impacto depois naquilo que é a conservação do recurso. Ao mesmo tempo, a comunidade ativa precisa de ser capacitada e envolvida para que se consigam perceber as suas motivações e identificar incentivos e motivar a sua participação. E obrigada. Obrigada a nós, Cláudia, pela excelente e super interessante apresentação. Vou dar agora a palavra à Ana Matias. Cláudia, depois pesquisar para a partilha. Vou só dizer muito rapidamente, enquanto a Ana também vai partilhando o ecrã dela, que se tiverem questões podem ir colocando no bate-papo, nós depois vamos tentar dar resposta depois das apresentações estarem concluídas, e irei partilhar também, para quem tiver interesse, irei partilhar no bate-papo o link para o número do Portuguese Journal of Public Policy, the Public Policy Portuguese Journal, que foi onde os policy briefs resultantes do LIP, incluindo das nossas 3
oradoras foram publicados, caso alguém tenha interesse. Ana, podes começar. Obrigada, Catarina. Obrigada a todos. Conseguem ver o meu ecrã, não conseguem? Sim? Boa. Então, começar por agradecer a toda a gente que está nesta sala. Como a Cecília disse ao início, excedeu largamente as nossas expectativas. Estamos mesmo contentes por ter um público tão diversificado. E diversificado vai ser aqui, provavelmente, a palavra-chave da minha apresentação, diversificar. E eu começar por me apresentar. Eu sou Ana Matias, eu trabalho na Siena, a Siena é uma ONG de conservação marinha, que tem âmbito nacional, mas também trabalhamos com políticas públicas e entidades europeias. Agradecer, claro, aqui à Fundação Carlos Gulbenkian que nos permitiu fazer este trabalho, que penso que de outra forma dificilmente teríamos tido a capacidade, o tempo, a disponibilidade para nos dedicarmos a este trabalho, e também a Rede Alimentar Cidades Sustentáveis, de onde surgiu este convite e que nós muito agradecemos. Vocês conseguem ver o meu ecrã todo, certo? Porque eu tenho aqui as câmaras aparecem aqui de lado, eu não sei se estou a tapar alguma coisa. Vem tudo? Ok. Deixo aqui alguns dados. O meu trabalho, como a Catarina disse ao início, focou-se em perceber de que forma, primeiro, se havia abertura para políticas públicas influenciarem um consumo mais responsável, mais sustentável de pescado. Depois podemos discutir aqui esta questão do responsável versus sustentável, mas deixo aqui alguns dados sobre o consumo de pescado em Portugal. Não vou repetir, porque a Catarina já o fez no início e muito bem. Só aqui alguns dados que eu achei interessantes. O que me pareceu mais interessante neste caso, aqui para o caso, é esta questão de nós efetivamente desembarcarmos em Portugal, de serem desembarcadas cerca de 200 espécies. Mais de 200 espécies, às vezes menos de 200 espécies, mas é um número relativamente grande quando comparado com as espécies com que nós estamos familiarizados e que nós acabamos por consumir. O que nos dá aqui alguma indicação de que existe muito por onde explorar, e foi um bocadinho por aí que eu tentei ir. No que toca aqui ao consumo de pescado em Portugal, aquilo que me pareceu interessante, não sendo uma novidade, mas é sempre interessante confrontar-nos com estes dados, essa questão de o bacalhau ser de longe a espécie que nós mais consumimos, isto são valores per capita por ano, claro, e depois seguido de não muito perto de outras duas espécies que nós também consumimos bastante. A seguir vem a sardinha por aí abaixo, e mesmo a partir da sardinha para baixo os consumos são cerca de 1 kg, 1,5, 1,6 kg por ano, de onde o bacalhau é claramente o tal absoluto campeão, como se costuma dizer. O que é que eu foquei aqui? Então, esta pouca variedade de espécies é interessante dizer que, se calhar comparado com outros países, não é assim tão pouca variedade. Esta pouca variedade que nós aqui falamos é quando comparado com as espécies que são desembarcadas. Nós efetivamente temos uma gastronomia muito rica, está muito presente no nosso dia-a-dia, aliás são hábitos que são profundamente complexos, muito enraizados, e acho que toda a gente que trabalha, que começa a trabalhar com este assunto, se percebe. O primeiro embate é esse, não é? Que são hábitos que estão profundamente enraizados, que têm uma ligação muito forte àquilo que é a nossa emoção, ao nosso contexto cultural, ao nosso contexto geográfico também, e então acaba por ser uma camada extra de complexidade quando nós tentamos falar sobre estes assuntos. Depois, obviamente, há muitas entidades envolvidas, tipicamente em Portugal, e não só, as entidades que estão envolvidas nas políticas alimentares não têm a ver necessariamente com o mar, têm a ver mais com saúde até, do que com o mar e do que o setor primário, exatamente. Depois também houve aqui um historial, e no meu paper eu consegui tentei fazer essa aproximação, perceber então que projetos e que campanhas é que têm sido desenvolvidos nos últimos anos, nos últimos 10, 20 anos, por entidades para promover determinado tipo de consumo, sustentável ou não. Mas lembro-me que, e a Inês vai falar sobre isso a seguir, houve campanhas da DOCA Pesca direcionadas a uma determinada espécie, depois houve campanhas, mais anteriormente houve uma da LPN, que era o Que Peixes Comer, que foi assim das primeiras tentativas que houve em Portugal de informar sobre que pescado é que se deveria então consumir, e depois entretanto já houve outras. Eu vou falar sobre elas um pouco mais para o fim, só para também dizer que elas existem e são sempre boas fontes de conhecimento. E então pareceu-nos que havia aqui possibilidade de tentar moldar um bocadinho os hábitos de consumo e direcioná-los, lá está, para escolhas mais locais, sustentáveis, e depois podemos abrir aqui outra discussão do que é isto do sustentável, do que é que nós estamos a falar quando falamos de sustentabilidade de pescado, e já perceberam que não é uma coisa direta, não é? Tem muitas dimensões. E então aqui a coisa que nos pareceu mais interessante na altura foi então apontar para a diversificação, porque de facto as espécies existem, nós é que não estamos a escolhê-las.
Porquê é que surgiu aqui e porquê é que surgiu este assunto no contexto do LIP? Porque pareceu que havia uma conjuntura internacional e nacional, portanto, não só aqui em Portugal, de talvez as pessoas estejam a ficar mais abertas, talvez os consumidores estejam mais preocupados com este assunto, talvez esta seja a altura mais certa, desde as últimas décadas, se calhar, para se falar sobre um ajuste de consumo de pescado em Portugal. Há algumas coisas que aconteceram, vocês devem conhecer, quase todas, portanto, esta publicação da Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, depois o Pacto Ecológico em 2019 e por aí as estratégias que saíram daí, que também adressam bastante aquilo que deve ser um consumo sustentável, e para nós pareceu-nos importante e lembrámos-nos que a Conferência dos Oceanos vai acontecer em Portugal este ano, se correr bem, não é? Já foi adiada há 2 anos, mas vai acontecer em Portugal este ano e será uma boa altura para, entre outros assuntos, claro, se falar também sobre um consumo de pescado mais sustentável ou mais responsável. E achámos que isto tinha um peso maior também porque nós somos os tais, como se diz, os absolute champions, não é? Os maiores consumidores per capita de pescado da União Europeia, destacados da média, claramente, e destacados do resto da União Europeia. Achámos que fazia sentido haver este posicionamento por parte deste absoluto campeão. Aqui alguns conceitos que têm vindo a inundar as nossas mentes, as nossas notícias, tudo aquilo que tem sido, e das pessoas que trabalham em sustentabilidade e que trabalham ligadas ao ambiente, pelo menos estes são conceitos que estão sempre a aparecer e que nos parece que cada vez mais pessoas, mesmo as que não estão ligadas ao ambiente, ou às associações, ou às direções gerais, têm estado cada vez mais preocupadas, têm estado cada vez mais a perguntar, então o que é que eu posso fazer? Este conceito dos limites planetários é um conceito que não é novo propriamente, mas que tem aparecido cada vez mais no mainstream, nos mídias de massa, não é? E que tem também levantado aqui algumas questões muito interessantes sobre até onde é que nós podemos ir, como é que nós devemos consumir de forma a não exceder estes limites planetários. Obviamente que eu foco no pescado por razões óbvias, mas isto não é apenas sobre o pescado e não é apenas sobre a alimentação, é também sobre muitas outras formas de consumir e a Siena particularmente tem estado cada vez mais importada e mais preocupada com esta questão e tentamos comunicar isso cada vez mais. Depois, dado esta conjuntura, que claro que eu estou aqui a simplificar, mas há muitos outros compromissos que têm sido assumidos pelos nossos governantes sobre a ação climática, sobre ações para conservar o oceano, alguns países têm inclusivamente posicionado ou proposto, ou produzido, publicado diretrizes sobre aquilo que deve ser uma alimentação mais sustentável, estou-me a lembrar do Reino Unido, França, a Alemanha, a Suécia também publicou. Portanto, estamos a assistir assim uma espécie de uma mudança de foco de uma dieta saudável, não deixando de o fazer. Obviamente é importante que a dieta continue a ser saudável e continue a haver diretrizes para dietas saudáveis, mas temos também aqui a adicionar uma camada extra de dietas sustentáveis. E cada vez mais tem sido essa a preocupação das ONGs, não falando apenas da Siena, mas todas as outras com quem nós trabalhamos, nacionais e internacionais. E depois apercebemos também que existe, sempre existiu não, mas tem existido adicionalmente um esforço por parte dos nossos governantes e dos nossos governos sucessivos de apostar ou de investir em iniciativas públicas que tencionam mudar hábitos que são nocivos para a saúde pública. Estou-me a lembrar, por exemplo, do tabaco, estou-me a lembrar, por exemplo, da obesidade, estou-me a lembrar, por exemplo, do consumo excessivo de sal. E isso tem um propósito, obviamente, que é assegurar a saúde pública, mas também há de ter um propósito, e tem um propósito de prevenção, ou seja, os gastos que iremos ter com saúde pública no futuro, ou que já estamos a ter com saúde pública, relacionados com hábitos menos saudáveis de consumo de alimentos, existem. Então nós pensámos, se calhar existe abertura, e vamos explorar isto, e foi isto que nós explorámos, existe abertura para haver investimento em iniciativas públicas que não só têm como objetivo dietas saudáveis, mas também sustentáveis, porque na realidade aquilo que nós estamos a fazer ao planeta através dos nossos hábitos de consumo terá que ser pago também. Portanto, isso também no limite pode traduzir-se também num valor, podemos estar a falar, não sei exatamente de que valor é que estamos a falar, mas nós vamos ter que tomar ações para restabelecer os estoques pesqueiros, para combater as alterações climáticas, e tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós consumimos, tem impacto nisto.
Então, nós focámos precisamente em abordar um consumo ou tentar direcionar então as pessoas para um consumo que fosse simultâneo, um consumo de pescado, que fosse simultaneamente sustentável, mais diverso e local. E o simultaneamente aqui foi muito importante, porque o sustentável já existe algumas campanhas direcionadas para aí, mas a diversificação pareceu-nos muito importante, e então apostar no local, no nacional, ou o mais perto possível, vamos dizer assim, porque sabemos que às vezes não conseguimos ir ao nacional, temos que ir à União Europeia, ou à Europa, pareceu-nos também que seria importante. Outra coisa que também nos apercebemos é que, lá está, é dada cada vez uma atenção maior aos impactos de consumo, mas, mais do que isso, houve um estudo que foi publicado em 2017, penso eu, que ainda não foi atualizado, que nos mostrava que 8 em cada 10 portugueses, ou portanto 80% das pessoas, assim, no modo geral, claro que o estudo tem a sua limitação porque não entrevista toda a gente, como é óbvio, mas que consideravam que o governo deveria intervir, ou intervir para promover hábitos de alimentação mais sustentáveis, e inclusivamente, uma coisa muito específica, considerava que devia haver essa promoção de produtos mais sustentáveis nas cantinas públicas. E nós achámos este ângulo muito interessante, porque as cantinas públicas efetivamente servem muitas pessoas por dia. Não estamos só a falar de escolas, estamos a falar de todo o tipo de cantinas públicas em organismos públicos que existem. E então, esta noção de que já existia algumas diretrizes, a partir dos anos 70 mais ou menos, sobre o que é que deve ser uma dieta sustentável ou uma dieta saudável, mas poucas vezes nos temos dedicado a comunicar o que é uma dieta sustentável, e isto é mais verdade ainda para o pescado, sem dúvida. Aquilo que pareceu interessante era que, e houve uma dada publicação que falava sobre isso, que eu também achei interessante, esta divisão, que era, nós passámos dos anos 70 de políticas alimentares para mais ou menos no início do novo milénio para políticas nutricionais, portanto não tinham só a ver com aquilo que se comia, mas o impacto que isso tinha na nossa alimentação, e aquilo que nos parece um passo natural, e é isso que nós estamos aqui a propor e propusemos com este paper, foi então se calhar vamos dar um passo à frente e formar uma nova geração de políticas alimentares, mas que tem no seu cerne a questão ambiental. Estes são alguns exemplos. Isto foi resultado de um levantamento extensivo de literatura que depois nós podemos partilhar, e devemos partilhar, aliás, os papers no final, podemos fazê-lo, mas isto foi o levantamento de políticas públicas que estão em vigor ou que foram colocadas em vigor noutros países. Achei interessante esta divisão. Portanto, nós podemos fazer políticas públicas através de legislação, portanto, aquilo que são tipicamente conhecidas como as hard policies, não é? Não sei como é que eu traduzo exatamente isto, mas são políticas mais fortes, se calhar, ou mais impositivas, talvez, e depois temos políticas um bocadinho mais soft, não é? Que são as de informação, portanto, educar para a diferença, educar para melhorar os hábitos. Depois também nos pareceu muito interessante esta abordagem ao controle no que toca à publicidade. Portanto, haver limites ao marketing, como de resto já existem para outros produtos. Nós é que se calhar não estamos habituados a ter este controle no marketing e na publicidade aplicada a produtos alimentares, mas existe para outros produtos. E depois aquela medida que nós todos conhecemos também e que costuma ser a primeira muitas vezes, que é assim atirada para a frente, que é as medidas fiscais, não é? Portanto, quer ser através da taxação. O exemplo dos sacos de plástico, por exemplo, é um bom exemplo disto. Portanto, houve uma taxação de um saco de plástico e a partir daí tentou-se alterar o padrão de consumo, particularmente dos sacos de plástico, através de uma taxação ou através de uma subsidiação, que é exatamente o contrário, portanto, subsidiando certo tipo de alimentos para os tornar mais acessíveis à comunidade. Um documento muito particular... Ana, desculpa, só pedir que concluas, está bem? Ok, eu acho que sou mais rápida do que sou. Sim, Catarina, ok. Um documento muito particular que nós aqui abordámos foi esta Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas, que tem este propósito que nós estamos aqui a ver, menciona de uma forma muito rápida a questão dos produtos da aquacultura e da pesca, portanto, apenas menciona a vertente da pesca sustentável ou da aquisição sustentável, que aborda imensos assuntos que são obviamente importantes, portanto, tem diretrizes sobre como é que devem ser comprados ou como é que devem ser privilegiados certo tipo de serviços, mas aquilo que nos chamou a atenção é que no grupo sobre catering e produtos alimentares não existe nenhuma entidade que represente a pesca, ou seja, não existe uma DGRM, não existe a DGPM, não existe a DOCA Pesca, e isso para nós foi, ok, se calhar está aqui uma boa oportunidade, uma forma mais rápida de tentar meter nesta estratégia critérios mais apertados sobre sustentabilidade de pescado. Depois,
Estas foram as nossas recomendações. Eu não vou aqui estar a falar sobre elas exaustivamente. Nós falámos essencialmente sobre promover a formação de um grupo de trabalho que tentasse, então, formar uma estratégia nacional para o consumo sustentável de pescado, que era aquilo que nos parecia prioritário neste caso, mas que incluísse as duas tutelas, portanto o mar e o ambiente. Depois fazer esta campanha informativa, depois podemos falar um bocadinho mais sobre aquilo que devem ser hábitos de consumo de pescado mais sustentáveis, e então introduzir padrões de sustentabilidade no procurement, né, nas compras públicas em Portugal. Estas são algumas das dicas que nós deixamos sempre. A Catarina há pouco já falou sobre elas, não vale a pena estar aqui a falar muito mais, mas há vários patamares onde nós podemos focar-nos sobre aquilo que é um consumo sustentável. Na Siena nós destacamos particularmente a redução, achamos que é importante que haja uma redução do consumo de proteína animal, neste caso de pescado, e a partir daí podemos focar também todas essas dimensões que nós falámos e depois também estão patentes no guia da ANP. Isto são algumas fotografias, por exemplo, na questão do embalamento e do sobreembalamento, esta fotografia eu achei muito interessante, é um exemplo daquilo que nós devemos, obviamente que esta espécie pode ser consumida, a questão aqui que me chamou a atenção foi mais a questão do marketing que está associado. Depois há outros projetos, mesmo para terminar, há outros projetos, nomeadamente certificações, como é o caso do Marine Stewardship Council, ou projetos, como a Catarina falou também, dos cavados do peixe, que são circuitos curtos, ou que tentam fazer circuitos curtos. Depois temos também esta questão do Todo o Peixe é Nobre, que foi uma série de artigos muito interessante do público, que tentou precisamente trazer para a discussão mais espécies. Guias de pescado, por exemplo, do Oceanário, este que é internacional, Ana, e por fim... pedir termines, por favor. Sim, tens razão, desculpa. E o da ANP, eu acho que é isto, sim. Okay. Obrigada, desculpem. Não, faz mal. Obrigada também pelo teu trabalho e pela excelente apresentação. Vou dar então a palavra à Inês Trigo, que vai concluir aqui a ronda de apresentações, e volto a dizer também a quem está a acompanhar, se tiverem questões, que podem colocá-las no bate-papo, que depois no final iremos então, eu irei fazer a distribuição das perguntas com as nossas oradoras e para vos responderem. Inês, podes começar. Obrigada, Catarina. Obrigada a todos pela presença. Eu trabalho atualmente na Direção-Geral de Política do Mar, que pertence ao Ministério do Mar. E, portanto, já estou aqui há quase 5 anos a olhar para tudo aquilo que está relacionado com a sustentabilidade do meio marinho. Na verdade, o programa LEAP, do qual já falámos hoje, para mim foi uma excelente oportunidade, permitiu-me abrir uma janela e olhar para a sustentabilidade do pescado. Porque, na verdade, esta primeira edição do LEAP focou-se na produção e consumo sustentável. E eu pensei que talvez fosse interessante olhar para o consumo do pescado. E porquê? Porque o consumo do pescado é um grande desafio em Portugal. É o mais elevado da Europa, não apresenta uma tendência decrescente e pode ter consequências ecológicas, económicas e para a saúde. Portanto, ecológicas devido à pressão sobre as espécies e os ecossistemas, na saúde devido à ingestão excessiva de proteínas e à exposição a alguns contaminantes, e económicas pelo desequilíbrio da balança comercial. Então, aquilo que eu estava a dizer é que o LEAP de facto permitiu-me ter uma oportunidade para olhar para o consumo de pescado em Portugal. E quando comecei a estudar um bocadinho o consumo do pescado, apercebi-me de que nos últimos anos têm sido realizadas muitas campanhas e pensei que poderia ser interessante tentar perceber até que ponto é que essas campanhas de comunicação que têm falado sobre o consumo de pescado às pessoas são uma boa ferramenta para promover a sustentabilidade do pescado. E, portanto, coloquei-me várias questões de investigação e, à medida que fui avançando, de facto, sempre o objetivo final foi tentar avaliar as medidas de política pública existentes e, eventualmente, definir algumas alternativas. Enfim, olhei em detalhe para as campanhas que nos últimos 10 anos abordaram o consumo de pescado, entrevistei um conjunto de pessoas que forneceram opiniões relevantes sobre as medidas existentes e algumas alternativas, comparei diferentes opções de política pública e selecionei a melhor opção. Portanto, encontrei num período de 10 anos, enfim, que se inicia um bocadinho antes, só porque houve campanhas que começaram antes, não é? Portanto, encontrei 30 campanhas organizadas por 28 entidades diferentes.
e todas elas com diferentes objetivos e responsáveis e ações. Portanto, ao nível dos objetivos, encontrei destas 30 campanhas 12 que se focaram na valorização do pescado, outras 12 procuraram promover a sustentabilidade do consumo, 5 focaram-se nos benefícios para a saúde e uma campanha quis promover o turismo gastronómico. Os organizadores destas campanhas são muito diferentes entre si, incluem instituições públicas, algumas associações ligadas aos vários setores, portanto, à pesca, à indústria de transformação do pescado, mas também à ciência, à saúde e ao turismo, algumas organizações não governamentais, designadamente de ambiente, empresas privadas e empresas estatais. Portanto, há de facto um conjunto muito grande de pessoas que se têm dedicado a organizar e a colocar disponíveis as campanhas para todos. E através de ações muito distintas entre si, incluindo materiais de comunicação muito diversos, a criação de websites dedicados, a implementação da campanha através dos meios de comunicação social de massas e das redes sociais e a organização de eventos. Estas campanhas comunicam sobre o consumo de pescado com base nos valores e nos interesses das organizações e muitas vezes percebe-se que se encontram alinhadas com diferentes políticas públicas. Mas não há necessariamente uma orientação das campanhas para promover a sustentabilidade do consumo do pescado. E, inclusive, a existência de ações com duração muito distinta, as mensagens e a linguagem muito diferentes que são usadas nestas campanhas, pode de alguma forma ter confundido os consumidores. Porque, por exemplo, encontrei campanhas que, tendo como objetivo promover a saúde, focam-se em comunicar com mensagens que indicam que consuma mais pescado, porque o pescado é bom para a saúde, mas não mencionam a questão da sustentabilidade das espécies, que me parece a mim, enquanto bióloga, uma questão muito importante. Muitas das campanhas focaram-se na sustentabilidade, mas mesmo essas têm mensagens diferentes sobre o consumo de pescado. E, por outro lado, as campanhas que reivindicam um consumo sustentável nem sempre apresentam os fatores-chave da sustentabilidade e conselhos práticos. Muitas vezes usam o termo sustentabilidade, sendo que é um termo que, sendo muito usado por todos, pode não ser assim tão óbvio para todos exatamente de que forma é que se pode consumir pescado de forma mais sustentável. Eu também selecionei 5 campanhas muito diferentes entre si para fazer uma análise mais aprofundada dos materiais, dos conteúdos e falar diretamente com as pessoas que organizaram estas campanhas. Isso permitiu-me tirar um conjunto de conclusões. Portanto, conforme já disse, há uma grande diversidade, há um alinhamento das campanhas com os objetivos e os interesses das organizações que estão por trás dessas campanhas. As campanhas de entidades públicas focadas na valorização do pescado ou na saúde ou em ambos, não houve que eu tivesse dado conta campanhas de entidades públicas focadas na sustentabilidade do pescado. Encontrei mensagens muito simplificadas que, em alguns casos, não falam de sustentabilidade e, só para vos dar mais um exemplo, encontrei campanhas com o mote consuma pescado, o que, na verdade, pode ser percepcionado pelos consumidores como consuma mais pescado, o que me parece que é uma mensagem um tanto ou quanto duvidosa em termos de sustentabilidade e até mesmo em termos de saúde. Campanhas de valorização do pescado têm sido realizadas de forma regular e consistente desde 2008, pelo menos, enquanto que campanhas sobre sustentabilidade foram organizadas algumas muito pontualmente em 2009, 2010, mas de forma mais insistente apenas desde 2015. Então, a mim parece-me que as campanhas têm um contributo importante para promover a sustentabilidade do pescado, porque
muitas destas campanhas, de facto, acabam por divulgar alguns conselhos e algumas dicas muito importantes para os consumidores e que podem ajudar, de alguma forma, os consumidores a consumirem de forma mais sustentável, mas penso que as campanhas poderão contribuir ainda mais para promover a sustentabilidade do pescado se forem desenvolvidas de uma forma contínua no tempo e de forma coerente. E, portanto, eu penso que é importante que as campanhas possam ser incisivas e simples nas mensagens que comunicam e que é muito importante que haja uma base científica na definição dessas mensagens, mas também técnicas de comunicação científica e de marketing, ou seja, é preciso envolver profissionais nestas áreas, por forma a garantir que, de facto, as campanhas cumprem os objetivos. Por outro lado, campanhas públicas que são específicas, eu penso que devem ser apenas dirigidas a unidades populacionais, ou seja, estoques, que são regularmente avaliados e que se sabe que são explorados de forma sustentável. Ora bem, eu também olhei para as principais políticas públicas que influenciam o consumo do pescado em Portugal e, portanto, identifiquei os instrumentos mais importantes e analisei-os. E, portanto, de uma forma geral, posso dizer que estas políticas têm medidas interessantes para a promoção da sustentabilidade, mas também identifiquei um conjunto de falhas nestas políticas públicas, não só individualmente, na medida em que algumas não referem sequer a necessidade de promover a sustentabilidade do pescado, mas também porque não há uma articulação entre as políticas públicas. Portanto, por um lado, não há uma política pública específica sobre o consumo do pescado e, por outro lado, não há uma articulação entre as políticas públicas. Durante esta investigação, consegui identificar um conjunto alargado de medidas, através de todo o trabalho que fui desenvolvendo e em contacto com muitas pessoas que me ajudaram a refletir melhor sobre estas questões. E, portanto, há um conjunto de medidas que foram identificadas, algumas para melhorar as campanhas e que podem incluir a identificação de boas práticas e também um guia oficial de recomendações de consumo de pescado. Também identifiquei medidas destinadas a mudar a oferta, que podem incluir, por exemplo, a promoção de uma coligação de atores da fileira do pescado, melhorar a rastreabilidade dos produtos do pescado, apoiar a certificação e aumentar a recolha de dados biológicos que permitam avaliar melhor os estoques. No entanto, quero deixar claro que isto foi apenas uma primeira identificação e avaliação das medidas e que será sempre necessário fazer uma avaliação mais detalhada da adequação e da execuibilidade das medidas, a identificação dos prós e dos contras, a definição de objetivos e também de um conjunto de requisitos e de critérios antes de se definir exatamente se vale a pena avançar com estas medidas em concreto. Então, uma das principais conclusões a que cheguei durante este estudo é que não basta fazer melhores campanhas. Portanto, sendo as campanhas instrumentos úteis para a promoção da sustentabilidade do pescado, eu penso que não são suficientes para mudar o consumo de forma a que ele seja de facto sustentável. Portanto, parece-me que não basta tentar mudar a procura, que no fundo é aquilo que as campanhas visam, acho que é necessário também mudar a oferta. Portanto, aprofundar a análise das medidas existentes, olhar para toda a cadeia de valor do pescado e todos os intervenientes e percebermos todos, eventualmente em conjunto, como é que é possível aumentar a sustentabilidade da procura e na oferta. Portanto, penso que é necessário promover um amplo debate sobre estas temáticas, tanto a todos os níveis da cadeia, portanto, na produção, na transformação e no consumo. E é necessário mobilizar os setores das pescas, o setor Horeca, portanto, os restaurantes, os caterings, que estão mais diretamente ligados ao consumo, e também o retalho,
todos têm que ser envolvidos para identificar as mudanças necessárias e contribuir para a sua implementação. Enfim, em jeito de síntese, eu penso que não há um caminho único para promover a sustentabilidade do pescado. Muitos pequenos passos têm sido já dados na direção certa, mas penso que é necessário que todos os atores convirjam para a sustentabilidade, através de campanhas e não só. Portanto, as campanhas são importantes, mas penso que devem ser acompanhadas por outras medidas que visem mudar a oferta. Por outro lado, de facto, as campanhas precisam de ser mais consistentes, mais coerentes e mais longas no tempo, por forma a terem objetivos que sejam cumpridos em termos da mudança dos hábitos de consumo. Só um parênteses aqui para dizer que, sendo o consumo de pescado tão relevante em Portugal, atendendo à sua ligação com a cultura ligada ao mar, e todo o gosto que os portugueses têm em consumir não só peixe, mas também marisco, é de facto muito difícil mudar estes comportamentos e mudar estes hábitos de consumo. E daí esta proposta de que haja campanhas que sejam coerentes, consistentes e longas no tempo. É necessária uma abordagem estratégica que contribua para alterar a oferta do pescado através de medidas de política pública previamente discutidas num fórum que inclua todos os atores relevantes. Penso que precisamos de coordenação entre as políticas e entre os atores setoriais. Portanto, a ideia será reunir representantes dos setores do pescado, da saúde, do turismo e do ambiente, discutir os drivers e os limites da sustentabilidade e as ações necessárias para um caminho mais sustentável. Obrigada a todos, obrigada à Gulbenkian e aos seus parceiros por terem desenvolvido o LIP, que permitiu focar-me aqui um bocadinho na questão da sustentabilidade do pescado, e também obrigada a todas as pessoas que contribuíram para o estudo e que acompanharam o estudo ao longo do tempo, algumas das quais estão aqui presentes hoje. Muito obrigada a todos. Obrigada, Inês. Obrigada também à Ana Matias e à Cláudia. Tina, posso só dizer uma coisa, só para completar o que a Inês estava a dizer? Está aqui a Elisa Borges, que foi a nossa mentora. Eu esqueci-me de dizer, mas foi a nossa mentora de nós os três e nós agradecemos muito o trabalho dela. Olá, Elisa. Estou a ver, Elisa. Olá. Obrigada às três. Vou dar então início agora à fase das perguntas e das respostas. Já temos uma pergunta colocada pela Sara Moreno Pires, da Universidade de Aveiro, e que está ligada ao projeto da pegada ecológica dos municípios portugueses. E é uma pergunta que eu acho que vai mais para a Inês Trigo, provavelmente, mas também para a Ana Matias, mas que convido qualquer uma de vocês a responder. E a pergunta é a seguinte: algum deste impacto do consumo de pescado em Portugal advém do turismo? Como podemos melhorar quer o conhecimento deste impacto, quer as políticas destinadas a esta dimensão? Inês ou Ana, alguma de vocês quer abordar a questão do turismo como sendo uma das... Sim. Se calhar, se me permites, começo eu por dizer que olhei em particular para a estratégia do turismo 2027 e, portanto, na verdade, esta estratégia aborda a questão da sustentabilidade ambiental, mas, em particular, a eficiência na utilização da energia, da água e dos resíduos. Portanto, eu não encontrei nesta estratégia uma indicação quanto à sustentabilidade dos produtos turísticos, que eu penso que, no fundo, o pescado acaba por ser um dos produtos turísticos que, por excelência, é promovido de uma forma alargada e permanente por todos os hotéis e restaurantes neste país. E que nós sabemos que há muitos turistas que são turistas gastronómicos, portanto, que visitam Portugal precisamente por saberem que é um país de mar, é um país onde não só podem desenvolver atividades náuticas, mas também têm uma oferta gastronómica muito interessante ao nível do pescado. E, portanto, portanto eu penso que há alguma necessidade, não digo de mudar a estratégia, mas pelo menos de compreender como é que, do ponto de vista da política de turismo, pode haver algum trabalho que seja no sentido da sustentabilidade do consumo do pescado em Portugal. Porque, de facto, é um ativo interessantíssimo que nós temos cá em Portugal,
É verdade que também há uma referência ao nível da política de turismo quanto à dieta mediterrânica, isso em si mesmo já é algo de muito interessante e que também é focado muito nas políticas de saúde. Eu sei que hoje temos na nossa audiência algumas pessoas que estão ligadas a este setor, e portanto isso é interessante, mas penso que não é suficiente. É necessário dizer em concreto em que medida é que a dieta mediterrânica é promotora da sustentabilidade e como é que pode promover a sustentabilidade do consumo do pescado. Algumas pessoas já estão a fazer isso, mas penso que é preciso que haja uma maior articulação daqueles que são responsáveis pelas políticas do turismo, e designadamente também nas escolas de hotelaria e do turismo, por forma a que os agentes que diretamente interagem com os turistas, que são os restaurantes, são os caterings, são os hotéis, possam de facto saber exatamente o que é que podem fazer para que o pescado seja consumido de forma mais sustentável. Obrigada, Inês. Ana, não sei se queres dar também aqui uma chega. Não acrescento muito. Aquilo que me parece importante é que faltam dados faltam-nos dados para perceber exatamente do que é que estamos a falar, não é? E qualquer política pública tem que ter por base este levantamento de dados. E eu concordo com tudo o que a Inês disse, mas de facto temos que quantificar do que é que nós estamos a falar e depois então poder promover campanhas, políticas, o que for, para resolver esta questão. Obviamente que nós temos aqui uma possibilidade de mostrar às pessoas que cá vêm, aos turistas que cá vêm, seja porque querem ver as coisas, as praias, o que for, ou seja porque querem comer, ou lá está por motivos gastronómicos, que não existe só aquilo que nós estamos habituados a comer. Portanto, eu acho que existe aqui muito espaço para promover, para diversificar as espécies que são oferecidas, para mostrar que existe muita cultura gastronómica que nós comemos de forma diferente, efetivamente, na maior parte dos países, pelo menos mais os que estão a norte, mas eu concordo com tudo o que a Inês disse, só que de facto falta é consubstanciar com dados, não é? Estamos a falar do quê exatamente? E isso tem que ser feito a montante, parece-me. Obrigada, Ana. Entretanto, entrou mais uma questão dirigida particularmente à Cláudia. Qual é a percepção ou a opinião dos pescadores em relação à captura e também ao consumo de pescado sustentável? Cláudia, nas tuas conversas com os pescadores do Voga... Qual é que é a percepção que os pescadores têm sobre a sustentabilidade? Bem, é importante definir aqui que sustentabilidade assenta sobre 3 pilares: o pilar económico, social e ambiental. E quando temos esses 3 pilares em equilíbrio é quando podemos falar em sustentabilidade. Portanto, muitas das vezes o que acontece é que quando falamos em sustentabilidade, depende de quem está a falar, assim é vista a sustentabilidade. Do ponto de vista da percepção dos pescadores, ela é variável, porque se por um lado existe a percepção que é necessário proteger e é necessário apanhar as coisas que estão dentro do tamanho mínimo e tentar ter uma maior valorização da sua captura, por outro lado, quando estamos a falar da sua sustentabilidade pessoal e sabendo que há níveis da pirâmide que ainda estão por preencher, a sustentabilidade já começa a ser mais de financeira e muitas vezes essas contas não são feitas e financeira muitas vezes corresponde a maiores capturas e isso nem sempre é verdade, não é? E assistiu-se um bocadinho a isso na sardinha e mesmo na questão do sável e da lampreia e sobretudo da lampreia, e estamos na altura dela, verifica-se que quando existem, por exemplo, festivais gastronómicos, estamos a falar do turismo, a lampreia também dinamiza bastante, a lampreia e o sável são espécies que dinamizam bastante o turismo, sobretudo o turismo interno, porque há pessoas que se deslocam de regiões mais a sul do país para irem, por exemplo, para Aveiro ou para Coimbra, para a zona de Penacova, para consumirem lampreia. E nessa altura os preços são elevados e nem por isso é feita uma melhor ou uma mais racional gestão da captura para tentar manter esses preços. Portanto, a percepção é relativa dependendo do interlocutor, a percepção de sustentabilidade. Obrigada, Cláudia. Temos mais 2 perguntas, uma relacionada diretamente com a aquacultura, portanto há uma oferta cada vez maior
de pescado, de produtos da aquacultura, e como é que vocês veem o papel desta origem de pescado na promoção de um consumo sustentável de pescado? Alguma de vocês quer tomar a dianteira a responder esta questão mais específica? Sim, se calhar posso começar. Sem dúvida que existe papel para a aquacultura em Portugal para promover um consumo mais sustentável. Nós na Siena, quando advogamos o consumo da aquacultura, advogamos por consumo nacional. Por todas as razões e mais algumas, de facto parece não haver ainda, lá está, voltou sempre esta questão dos dados, não é? Mas parece não haver ainda grandes motivos para preocupar. De um modo geral, as aquaculturas em Portugal, claro que poderão haver exceções, mas parece-nos ser uma boa alternativa para quem efetivamente quer consumir pescado e quer optar por pescado da aquacultura. O que nós tentamos dizer é para as pessoas tentarem optar por níveis tróficos mais baixos. Estamos a falar dos bivalves, por exemplo. A aquacultura de algas também nos parece algo que é muito importante de desenvolver, e sabendo que a maior parte de nós come eventualmente peixes, portanto, estamos a falar das douradas, por exemplo, que opta por peixe e não apenas por bivalves ou por outros moluscos e algas, sim, porque não escolher a aquacultura e a aquacultura portuguesa? Sim, essa é a nossa posição. Obviamente que a aquacultura tem muitos impactos ambientais associados, mas o que nós não advogamos é que haja uma transição total, portanto, uma mudança de pescado selvagem para a aquacultura. Não, aquilo como eu vos disse ao início, aquilo que nós advogamos é que primeiro haja uma redução e a seguir vamos então ver para onde é que podemos focar-nos e o que é que temos que procurar ou privilegiar, mais do que evitar, provavelmente. Mas, claro que sim, existe espaço para a aquacultura na nossa alimentação. Sim. Obrigada, Ana. Queres também responder, Cláudia? Sim, quero só chamar a atenção. Sim, a aquacultura tem espaço, mas depois há aqui outras questões que também têm a ver com o impacto que a aquacultura tem na pesca e no abastecimento, por exemplo, de restaurantes. O facto do peixe da aquacultura não ter um tamanho mínimo, e estou a falar sobretudo de uma espécie em específica, o robalo, pode trazer alguns problemas a nível mais local quando vamos aos restaurantes e vemos peixe, como consumidores, vemos peixe que está abaixo do tamanho e assumimos que é da aquacultura e se calhar não é. Vem de mercados paralelos e isso é um conflito. Portanto, nesta questão de gestão, lá está, estarmos todos juntos, como alguém disse aqui no chat, é o interesse dos pescadores manterem o estoque, claro, mas é necessário que todas as ações que sejam feitas em conjunto para que a comunicação e a informação seja bem passada e que não haja impacto e conflitos, para evitar depois comportamentos menos próprios. Obrigada, Cláudia. Alguns dos nossos participantes estão aqui a colocar alguns comentários àquilo que vocês vão dizendo. Eu gostava de fazer aqui a ponte, até porque houve aqui, aliás, fazer aqui uma pergunta e depois queria fazer a ponte para uma questão que eu tenho aqui para a Cláudia, e a pergunta é de Lívio Galinho, que é o que é um tipo de pesca sustentável? Eu acho que vocês conseguem dar algum exemplo de uma pescaria que vocês considerem sustentável? Idealmente. Idealmente seria haver peixe no mar, os pescadores estarem a pescar e ele continuar a ver no mar e esse peixe ser transacionado de uma forma justa em que as pessoas tivessem rendimento e os consumidores pudessem consumir e pagar um preço justo por ele. E assim assegura-se os três pilares daquilo que é a sustentabilidade. Isto idealmente. E há algum exemplo que vocês consigam dar que se aproxime pelo menos desse ideal, mesmo que não seja perfeito, não é? Sabemos que não vivemos num mundo perfeito, mas há assim, algum exemplo, seja nacional ou não? Posso? Sim. Acho que acima de tudo é importante distinguir aqui duas coisas, que as artes de pesca são muito diversas, muito mesmo, e têm muitos impactos diferentes no meio. Nós nunca podemos estar à espera de impacto zero. Eu acho que ninguém trabalha nesta área
ambiciona sequer impacto zero, porque nós estamos a intervir no meio, portanto isso nunca irá acontecer. Aquilo que nós tentamos fazer, e como a Cláudia explicou aí bem, há várias dimensões de sustentabilidade e nós tentamos encontrar uma solução que sirva mais ou menos a todas. Não existe nada perfeito, como estavas a dizer, Catarina. Nós o que tentamos, para onde tentamos olhar quando falamos de uma arte de pesca sustentável é se ela é seletiva, tanto para o tamanho como para as espécies, se ela tem impacto no meio, qual é que é a escala, se é industrial, se é artesanal. Por exemplo, aquilo que nós costumamos dizer às pessoas que nos abordam, como deves imaginar, Catarina, e acontece também isso, de certeza, há muitas pessoas que nos abordam a perguntar o que é que eu procuro, para onde é que eu olho, o que é que eu busco. Nós dizemos, quando estão diante de uma banca de peixe e têm o certificado de compra em lote, a CCL, que tem que lá estar à partida, se não estiver, mais vale não comprar, porque de facto a informação é a base de tudo, não é? Nós dizemos, procurem a pesca artesanal, procurem um palangre, procurem, por exemplo, o cerco, mas depois também depende das espécies. Nós, no Siena, não aconselhamos ainda o consumo massificado de sardinha, mas, por exemplo, este tipo de espécies mais seletivas que usam anzol, por exemplo, é aquilo que nós dizemos para as pessoas privilegiarem, e é importante ter esta questão de privilegiar. Nós não estamos a dizer para nunca mais ninguém consumir bacalhau, nós não vamos nunca entrar por esse ponto, porque nós sabemos que isto é uma processa cultural muito, muito importante. Mas podemos, em vez de comer uma vez por semana, que eu não faço ideia se é isso que se consome em média, mas consigo fazer uma média, não é aproximada, mas em vez de comermos uma vez por semana ou 2 vezes por semana, vamos tentar reduzir, e é por aí que nós tentamos ir. Vão tentar encontrar aquelas espécies que costumam consumir menos. E informar-nos acima de tudo sobre os impactos que as pescas ou que a arte de pesca em particular tem. Nós, na Siena, acho que não é novidade para ninguém, que nós não aconselhamos, por exemplo, pesca de arrasto. Não estamos a dizer para não se consumir, estamos a dizer para se reduzir um bocadinho. E isso é a nossa posição, eu percebo que é controversa, pode ser, mas é a posição que a Siena tem assumido e estamos confortáveis com ela neste momento. Mas sim, o que importa mesmo é estarmos cientes de que tipo de pesca é que nós estamos a falar. Às vezes aparece a pesca no CCL, a arte, nós não sabemos do que é que estamos a falar, fazemos uma busca, procuramos e vemos do que é que estamos exatamente a falar. E é muito por aí. O que nós pedimos é informação, é a base de tudo. Obviamente que, dando informação, as pessoas podem estar mais atentas àquilo que estão a comprar e podem fazer escolhas mais informadas. Mas estes exemplos eu penso que são aqueles que nós damos mais frequentemente. Acho que sim, mais frequentemente. Okay. Obrigada, Ana, e à Cláudia também. Eu agora ia aproveitar aqui Catarina. Também... Sim, Inês, desculpa. Sim, se me permites, só uma pequena achega, porque eu penso que, quer dizer, de facto a sustentabilidade tem que ser conquistada por várias vias, conforme eu penso que eu tentei transmitir. E, portanto, eu penso que é preciso mudar o consumo, com certeza, tem que ser mais sustentável, mas também é necessário ver ao nível de toda a cadeia, antes do consumo, como é que se pode mudar. De qualquer forma, ao nível do consumo, que é aquilo que nós estamos aqui a falar um bocadinho mais em detalhe, há a questão da diversificação, que é extraordinariamente importante. Portanto, é um mecanismo muito importante que está ao alcance de todos. A maior parte dos portugueses, de facto, consomem muito poucas espécies. Portanto, vão ao supermercado e consomem aquilo que já está previamente preparado, em filetes, em postas, e que é fácil de trazer para casa e pôr no forno, não é? E não olham para, e muitas vezes nem sequer vão a locais onde haja uma diversidade de espécies muito grande. E, portanto, muitas famílias não consomem regularmente pescado fresco. Aquilo que consomem são os produtos congelados que já vêm previamente preparados. E às vezes também alguns enlatados, não é? Pronto. Mas à parte a diversificação, há outros aspectos que é importante frisar e que podem ser indutores de uma maior sustentabilidade, como são, por exemplo, a procura de produtos que são certificados, não é? Mas também a questão da quantidade, que já foi aqui frisada pela Ana, e para a qual eu deixava apenas uma pista, e sabendo à partida que é uma questão que pode ser um tanto ou quanto controversa, mas eu fui à procura de perceber se há alguma indicação científica sobre a quantidade de pescado que é recomendável. E, de facto, a Associação Portuguesa de Nutrição aconselha comermos pequenas porções de pescado 2 vezes por semana, o que corresponde, pelos cálculos que fiz, e foram cálculos validados do ponto de vista científico,
corresponde a menos de 10 quilos por pessoa por ano, e isto está claramente muito abaixo daquilo que tem sido o consumo médio nos últimos muitos anos. Portanto, acho que isto nos deve levar a refletir um pouco e a percebermos todos em conjunto como é que, de facto, se pode ver caminhos que levem a que o consumo possa ser mais sustentável. Obrigada, Inês. Eu agora vou voltar aqui um bocadinho atrás, continuam a surgir várias questões, mas havia aqui uma que eu gostava de pescar, entre aspas, de retomar, no fundo, que se prende também com a questão do envolvimento dos pescadores, que houve aqui já alguns comentários sobre essa questão e depois também uma pergunta em concreto, relativamente à costão na apanha do percebe nas berlengas. E eu acho que, Cláudia, se pudesses falar um bocadinho como é que funciona a costão da apanha de percebe nos berlengas e já agora fazer a ponte também para aquilo que foi o teu trabalho, como é que este exemplo pode ter lições que possam ser úteis depois para o envolvimento dos pescadores nestas duas bacias do Voga e do Mondego. E depois eu vou retomar as outras questões que, entretanto, continuam a surgir, apesar de já estarmos a ultrapassar a nossa hora, mas vou tentar ser rápida. Eu vou pedir só, se calhar, desculpa, Cláudia, só dizer como já passam 3 minutos da hora, mas acho que poderemos continuar até ao 12:15, tentando responder ao máximo de perguntas, sem prejuízo de depois darmos respostas mais tarde por outras vias. Força, Cláudia. Então, eu tive envolvida também no comitê do Percebe da Berlenga quando começou a ser criado e agora quando foi a sua oficialização e durante o decorrer desta investigação houve coisas que me permitiram também chegar à conclusão de que é necessário haver aqui um passo intermediário para se fazer a cogestão. E isto prende-se muitas vezes com, lá está, a forma ou com aquilo que são a percepção das pessoas. E no início houve alguns conflitos porque as pessoas não estavam bem informadas, não sabiam o que era a cogestão. E depois, durante todo este processo, muitas das vezes voltavam atrás, porque quando estamos a falar de comportamentos e motivações, às vezes uma decisão menos pensada pode levar atrás todo um trabalho de envolvimento que tem sido feito. E no comitê do Percebe da Berlenga, portanto, várias entidades estão envolvidas, desde os percebeiros, eles são 40, existe uma associação, estão envolvidas universidades, está envolvida ONGs, estão envolvidas ICNF, DGRM, autoridades, e portanto, quando se está a trabalhar sobre o assunto, tenta-se que ele caia naquilo que é a esfera da sustentabilidade, ou seja, que tudo esteja em equilíbrio. Durante a pandemia isso foi particularmente interessante porque quando abriu a pesca, quando abriu a apanha, nós estávamos confinados e os restaurantes estavam todos fechados e, portanto, não havia venda. E os restaurantes iam começar a abrir e foi decidido então que em vez de se fazer os 3 dias, fazia só um e depois começaram a abrir mais. Portanto, a gestão, o que isto permite é fazer uma gestão também mais ao momento sobre o sistema. Qual é que é o risco? Depois como é que se acompanha isto? Como é que mantemos as pessoas motivadas e os 40 percebeiros motivados e como é que eles percebem que afinal isto não foi um projeto só para vir financiamento para se fazer alguma coisa e que vai haver continuidade? Isto é uma pergunta que é difícil de responder e que permite tirar ensinamentos para aquilo que poderá ser implementado no Mondego e no Voga. E ainda assim é necessário terem atenção às características dos diferentes sistemas, porque se, por exemplo, no Mondego até faz sentido fazer um comitê de cogestão direcionado para a lampreia e para o sável, porque é representativo tanto para quem pesca nas águas interiores como para quem pesca nas águas marítimas. No Voga isso não é assim tão claro, porque as águas interiores, isto de uma forma geral, quem pesca nas águas interiores tem outras atividades, não é pescador o tempo inteiro.
E na Ria da Aveira, em particular, as pessoas, a pesca, se calhar o comitê devia ser mais abrangente, não é? Porque a mesma pessoa dirige várias coisas e aquilo que ela está a obter de uma pescaria pode influenciar a decisão de ir para outra pescaria. Isso aconteceu ano passado, que eles deixaram de pescar lampreia porque, entretanto, o choco começou a abrir, começou a aparecer mais cedo e tinha mais valor, deixaram uma para ir para outra. Portanto, há várias coisas que se podem tirar, sobretudo a nível que é mesmo necessário haver uma melhor educação das pessoas. As pessoas precisam de perceber, de fazer contas, quando é que compensa ir à pesca. As pessoas precisam de ser capacitadas para advocar por melhores preços, preços mais justos na venda das suas capturas, e também que compensa estarem organizados e melhor organizados para defenderem aquilo que é do seu interesse, e obviamente que a conservação do recurso e a sua valorização é do interesse de todos e acaba por contribuir para aquilo que é a sustentabilidade. Obrigada, Cláudia. Pronto, eu tentei agora aqui agrupar as várias perguntas que foram surgindo por tema, portanto peço-vos a vossa compreensão, porque para a conversa também ser mais fluida, portanto eu vou fazer as perguntas não necessariamente pela ordem que elas foram apresentadas, mas por temas. E voltando aqui à questão do que é a pesca sustentável, um dos nossos participantes diz que pelas vossas respostas se conclui que de facto toda e qualquer pesca é ambientalmente insustentável e pode ser potencialmente perigosa para a saúde pelo o excesso de consumo de proteína animal, a contaminação por metais pesados, microplásticos, etc. Portanto, os pilares nunca poderão estar equilibrados. Portanto, isto é mais aqui um comentário de enquadramento da questão. Mas há aqui duas perguntas interessantes que eu gostaria de vos colocar. Uma que tem a ver com se pescarmos de acordo com o MSY, ou seja, com o rendimento máximo sustentável, como fazemos em Portugal, se isto é pesca sustentável ou não. E a segunda, se a pesca do anzol, que precisa sempre de outro tipo de pesca para poder ter isco, será que é sustentável ou não? Portanto, MSY por um lado e por outro a questão da pesca do anzol. Vou tentar responder ao mesmo tempo a todas, para tentar também que vamos a outros. Sobre esta questão de que toda a pesca é ambientalmente insustentável, de facto, se nós utilizarmos alguns parâmetros, por exemplo, o MSY, rendimento máximo sustentável, estamos a falar de um parâmetro matemático, não é? E é aquilo em que algumas ONGs têm apoiado para fazer conclusões sobre se existe ou não existe trocas em sobrepesca na União Europeia. Por exemplo, a PIU é uma delas que o faz e a Siena colabora com eles. Se nós formos, lá está, como eu disse ao início, não existem soluções perfeitas. Se nós formos ver tudo aquilo que está envolvido numa pesca ou num tipo de pesca, e se nós estivermos à procura de impacto zero, sim, nenhuma pesca é ambientalmente sustentável. O que nós dizemos é que isso não é necessariamente aquilo que nós estamos à procura. Da nossa visão, obviamente, nós entendemos que existem outros tipos de entidades que têm outra visão e compreendemos e aceitamos perfeitamente, fazemos todos parte da mesma solução ou do mesmo problema e da solução, mas aquilo que nos parece importante é, se nós estivermos à procura de uma solução perfeita, não vamos lá chegar. O que nós tentamos fazer é, vamos melhorar os impactos daquilo que estamos a consumir, ou seja, vamos tomar decisões mais conscientes e tentar minorizar o impacto. Esta discussão pode durar muito mais tempo, mas nós depois podemos falar também fora, porque eu percebo de onde é que está a vir este ponto, e é um ponto com que nós nos temos deparado também a miúdo. Sobre esta questão do rendimento máximo sustentável, como eu estava a dizer, é apenas um dos parâmetros que nós utilizamos para dizer se este estoque está ou não está em sobrepesca. Obviamente que há muitas coisas envolvidas também, se ele tem interação com espécies ameaçadas, se ele tem impacto no fundo. Portanto, o estado do estoque, por si só, não serve para dizer portanto, o estado, como o MSY neste caso, não serve para dizer se nós estamos ou não estamos a ter práticas corretas. O que nós podemos dizer com o MSY é que não estamos a pescar acima daquilo que é daquilo que é recomendado pelos parceiros, e só podemos ir até aqui. Para nós é uma boa medida, porque é feita com muitos dados de base e está bastante substanciada
não é só por investigadores em Portugal, mas por outros investigadores também que trabalham em conjunto com os investigadores portugueses, neste caso aqui estamos a falar de Portugal, obviamente, mas é uma medida com que nós nos sentimos confortáveis para trabalhar, não sendo a única, obviamente, e não sendo perfeita. A outra questão, que já não sei, sobre a pesca do anzol, pois voltamos àquela questão de não existem soluções perfeitas. O que podemos tentar fazer é melhorar, portanto, investir em inovação tecnológica, em tecnologia de outro tipo, que eu, obviamente, não estou, por exemplo, porque eu não trabalho exatamente nessa área da inovação tecnológica, mas tentar procurar outras espécies que consigam fazer a mesma função, ou tentar reduzir a quantidade de linhas, neste caso de anzóis que se utilizam. Mas isto são soluções que devem ser trabalhadas em conjunto, e é isso que eu acho que é a mensagem mais importante, nós identificamos um problema, devemos trazer as pessoas que usam esta prática, portanto os pescadores, e devemos trazer o máximo de entidades representativas possível para tentar resolver este problema, sempre em conjunto, porque senão as soluções depois dificilmente são implementadas. Obrigada, Ana. Eu vou tentar pedir-vos agora que também dessem respostas muito sucintas para procurarmos responder ao máximo possível antes de terminar aqui a nossa hora já em excesso. Foi colocada aqui também uma questão sobre a certificação do pescado, em que ponto é que estamos a nível nacional, porque temos os produtos que temos à disposição com certificação MSC e ASC, que são certificações do MSC para as capturas, portanto para a pesca, o ASC para a aquacultura. Os produtos que temos à disposição são maioritariamente, se não totalmente, produtos congelados e importados. Em que ponto é que estamos nesta certificação nacional de pescado? E peço só respostas muito breves e sucintas. Se calhar até pode ser eu a responder a esta muito rapidamente, que eu saiba. Neste momento não temos nenhuma pescaria ou nenhuma unidade de aquacultura em Portugal certificada. A pescaria de sardinha já esteve certificada durante alguns anos pelo MSC, depois perdeu essa certificação por os níveis de biomassa da sardinha, portanto a quantidade de sardinha que se costumava haver no mar era muito reduzida abaixo dos níveis considerados seguros para o estoque. Creio que também houve uma produção da aquacultura offshore, um mexilhão, se não me engano, ao largo do Algarve, também teve certificação, mas creio que também já não está em vigor, portanto no panorama nacional estamos neste ponto. Uma outra questão sobre a aquacultura, que é poder ser uma solução económica de escala, mas como se pode justificar a alteração dos ecossistemas e também das cadeias alimentares. Algum de vocês quer responder sobre esta questão da aquacultura? Não sei, não queria ser eu, não sei. Então se calhar eu vou deixar passar e podem ir pensando e vou passar à outra, porque a Inês está aqui a dizer-me que pode responder a uma pergunta sobre a comunicação relativamente às pessoas muitas vezes nem sequer compreenderem os conceitos, creio que era de sustentabilidade na pesca, e como chegar mais longe e com sucesso. Inês, se calhar podias falar também aqui em ligação com esta pergunta sobre as campanhas e sobre aquilo que poderia ser uma campanha ideal, a teu ver, para de facto fazer passar melhor estes conceitos e conseguir, por um lado, que as pessoas estejam mais informadas e, idealmente, que também alterem os seus hábitos de consumo de pescado. Obrigada pela pergunta. Portanto, conforme eu já tinha dito anteriormente, portanto, eu penso que é necessário que haja uma campanha de amplo alcance sobre a sustentabilidade do consumo do pescado. E, portanto, aquilo que eu consegui perceber, até porque posso dizer-vos que a DOCA Pesca, no final da campanha da Cavala, encomendou um estudo para avaliar essa campanha face aos objetivos que tinha definido previamente e que são fundamentalmente a valorização do produto, não é? Mas nessa avaliação foi possível perceber que alguns meios de comunicação social são mesmo necessários para fazer uma ampla divulgação. E, portanto, recomendaram, portanto, no final, uma das conclusões era precisamente que era necessário, para chegar a mais pessoas, usar meios de comunicação de mais amplo alcance. Portanto, não só a televisão, como a rádio, as revistas, mas também as redes sociais. E isso, na verdade, foi aquilo que depois a DOCA Pesca fez na campanha seguinte, dirigida ao carapau. Portanto,
eu acho que é necessário que haja uma campanha que fale às pessoas sobre o que é isto da sustentabilidade, em concreto como é que se pode promover a sustentabilidade do consumo do pescado, o que é determinante para esse sentido. Acho que é necessário explorar o conceito de sustentabilidade, explicá-lo, desmistificá-lo, apresentar alguns fatores-chave que passam por alguns daqueles que já temos vindo a falar aqui, a diversificação, a certificação, a quantidade, e que tenha um conjunto de conselhos práticos e que, por exemplo, possa usar receitas que sejam inovadoras, não é? Isso é algo que já tem sido explorado por algumas campanhas de alguns promotores, porque também se percebeu que os portugueses não só gostam muito de comer pescado, como também gostam muito de o confeccionar e gostam muito de perceber maneiras diferentes de confeccionar e de fazer pratos com pescado e com tudo o resto. E, portanto, nós, de facto, dedicamos-nos bastante à comida e isso é bom, temos que usar isso a nosso favor, acho eu. Mas é preciso que haja conselhos muito práticos e devo dizer que há atores, designadamente na área da nutrição e da alimentação, que têm vindo a trabalhar muito bem esta matéria, inclusive disponibilizando às pessoas receitas em que usam espécies que não estão tão pressionadas do ponto de vista da sua sustentabilidade e que são também receitas que podem ter um baixo custo para as pessoas, que também é um fator muito importante. Penso que seria interessante, numa campanha de amplo alcance, incluir a divulgação da evolução das capturas, do consumo e do valor da primeira pesca do pescado, por exemplo, na última década. Acho que seria interessante que as pessoas pudessem perceber um bocadinho o que é que se tem vindo a passar em Portugal nos últimos anos. E acho que também era bom que houvesse uma publicação regular de recomendações oficiais de consumo de pescado. Isso é uma das medidas que eu identifiquei e que discuti com algumas pessoas. Penso que poderia ser uma coisa em que se poderia evoluir, porque neste momento há recomendações por parte de várias organizações, não há necessariamente uma recomendação que seja reconhecida por todos como a recomendação indicada. Portanto, eu penso que é necessário fazer pontes entre a academia, as ONGs, os setores públicos, para que possamos todos falar, não digo uma só voz, mas pelo menos de uma forma articulada. Inês, muito obrigada. Já estamos a passar da hora, sei que ainda há algumas questões por responder, peço a vossa compreensão, poderemos tentar responder depois offline. Eu gostava de agradecer a todos e a todas que estiveram aqui hoje e que nos acompanharam até ao fim, mesmo depois da hora prevista. Agradecer também às nossas oradoras. Queria só referir duas coisas. Uma é que esta gravação irá ser disponibilizada na pasta da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis e ficará também, creio, no YouTube da Siena, portanto, e podemos depois também partilhar o link para quem não conseguiu participar poder ver, ou quem não teve em todo o nosso webinar. E gostava também só de referir que o próximo encontro do Grupo de Trabalho de Governança, Políticas Públicas e Estratégias da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis será dedicado às políticas públicas de acesso à terra para produção local ao nível dos municípios e irá decorrer em abril. Fiquem atentos também a esta mailing list, quem pertence à mailing list da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis, porque irá ser feita a divulgação por essa via. Obrigada então a todos, muito obrigada também à Rosário Palha, que esteve connosco no início da sessão, não sei se ainda aí está, mas fiquem atentos também ao trabalho da Rede Alimentar Cidades Sustentáveis e um bom dia e até à próxima. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada.